com a técnica de aplicação que a gente vai utilizar. Intramuscular é uma, mesobotox é outra, microbotox é outra, depende do efeito que eu quero fazer, qual é a técnica que eu vou aplicar, ok? Bom, aí quando eu falo, né, de reconstituição e diluição, existem alguns fatores que estão diretamente ligados, né, que são o quê? Área de ação, volume de soro e quantidade de toxina botulínica, tá? E aí nós vamos entender tudo isso agora. Vou pedir aqui, produção. Legal, já vamos aqui, já estamos aqui no nosso próximo slide. Então vamos entender aqui. Vamos imaginar que eu tenha, né, uma toxina botulínica de 100 unidades, para a gente arredondar. Então eu vou fazer a reconstituição dessa toxina botulínica. O fabricante me indica que a reconstituição, ela deve ser feita de 1 para 1. Ou seja, se eu tenho 100 unidades de toxina botulínica, eu devo colocar 100 unidades de soro fisiológico. Tudo bem? Então, é uma reconstituição de 1 para 1. Na literatura, nós também chamamos de reconstituição a seco, ou diluição a seco, na verdade, né? Na verdade, na literatura a gente chama de diluição a seco. O que é a diluição a seco? É a reconstituição. É o mínimo que eu preciso para fazer essa toxina botulínica se transformar numa substância ativa e aplicável, ok? E aí, quando eu faço essa reconstituição de 1 por 1, se eu tenho 100 unidades de toxina botulínica, eu vou utilizar 100 unidades de soro fisiológico. O que vem a ser 100 unidades de soro fisiológico? Vem a ser o quê? Exatamente 1 ml, ok? Então, eu vou pegar lá uma seringa de 1 ml, aquela seringa de insulina que a gente usa, que vocês estão acostumados, já conhecem, né? E eu vou ali aspirar 1 ml do meu soro. Vou aspirar 1 ml do meu soro e vou fazer a entrega dele dentro do meu frasco, ok? Claro que a gente tem uma metodologia para fazer isso, não vou entrar agora nesse detalhe. Então, eu vou fazer a reconstituição ali. Então, eu faço a minha reconstituição, eu vou ter ali o quê? 1 ml de toxina botulínica, perfeito? Dentro desse 1 ml de toxina botulínica, eu tenho 100 unidades de toxina botulínica, ok? Perfeito. Eu tenho uma outra opção de fazer que a literatura me traz, que é o quê? A diluição 2 por 1. Significa que eu vou pegar o mesmo frasco de 100 unidades de toxina botulínica, só que agora eu vou colocar 200 unidades de soro fisiológico, que equivalem a 2 ml, ou seja, são 2 seringas daquela de insulina de 100 unidades, perfeito? E aí eu vou ter um frasco com 2 ml de toxina botulínica. Tudo bem até aí? Ótimo. Agora vocês me respondam, onde eu tenho mais toxina botulínica? No frasco de 1 ml ou no frasco de 2 ml? Coloquem aí no chat para mim, que eu quero saber se vocês estão acompanhando. Eu tenho mais toxina botulínica no frasco de 1 ml ou no frasco de 2 ml? Ou seja, eu consigo fazer mais pacientes com um frasco que tem 1 ml ou com um frasco que eu tenho 2 ml? A Sandra e a Lê disseram a mesma coisa, a Nádia também. A Maiara disse que é no frasco de 1 ml. Ok. A Fátima também acho que é de 1 ml. Que tem mais toxina, tá? A Matilde acho que é no de 2. As primeiras que falaram a mesma coisa, qual foi a resposta? Sandra. E A Sandra, a Lê, a Mari. O que elas acham? Ok. Tá. E as demais acham que é no frasco de 1 e de 2. Perfeito. Então, é o seguinte. Eu tenho a mesma quantidade de toxina botulínica nos 2 frascos. Por quê? O que eu coloquei a mais? Somente soro fisiológico. Mas as unidades são as mesmas. Eu tenho 100 unidades
em 1 ml e eu tenho as mesmas 100 unidades, um de 2 ml. Perfeito, que respondeu aí certinho, vocês estão ligadíssimas, hein? E aí eu tenho uma hiperdiluição, que é o que eu faço o quê? O mesmo frasco de 100 unidades, eu vou colocar 400 unidades de soro fisiológico, ou seja, 4 ml de soro fisiológico, e eu vou ter ali uma hiperdiluição de 4:1, ok? E aí, o que eu consigo ver, né? Então, assim, isso quer dizer que, tanto no frasco de 1 ml, com de 2 ml ou com 4 ml de solução, eu tenho a mesma quantidade de toxina botulínica, que serão 100 unidades, perfeito? Agora, o que vai mudar? Vai mudar que, quando eu quero fazer uma entrega, por exemplo, de uma unidade de toxina botulínica, e eu tenho um frasco com a reconstituição de 1:1, eu vou colocar 0,01 ml no meu paciente. Será equivalente a quê? A uma unidade. Se eu já tenho uma diluição de 2:1, para eu colocar a mesma uma unidade no meu paciente, eu vou precisar injetar 0,02 ml dessa solução. Por quê? Porque se eu fiz uma diluição de 2:1 e eu tenho a mesma quantidade de toxina botulínica, se eu continuar injetando 0,01, eu vou injetar só meia unidade. Sacaram? Agora, se eu tiver que colocar a mesma uma unidade com a diluição de 4 ml, ou seja, 4:1, eu tenho que aplicar no meu paciente a quantidade de 0,04 ml. O que vai acontecer? Qual é a grande diferença? É o que vocês vão ver agora no nosso próximo slide. O que vai mudar aqui vai ser o quê? O nosso halo de ação, ok? Por quê? Porque eu aumentei a quantidade de soro, mas eu não mudo a quantidade de unidades de toxina botulínica, mas sim vai interferir no meu halo de ação. Então, se eu quero colocar, por exemplo, uma unidade aqui no meu prócero, como está aqui na imagem, e eu tenho uma diluição de 1:1, que nós chamamos de diluição a seco, eu vou colocar 0,01. Então, eu vou ter um halo de ação pequenininho, correspondente ao volume de 0,01 ml. Perfeito. Se a minha diluição é de 2:1 e eu quero colocar a mesma uma unidade, ora, então eu preciso entregar já 0,02 ml. E 0,02 ml é mais volume, então o meu halo de ação aumenta um pouquinho mais. Se eu for fazer uma entrega de uma unidade com a diluição de 4:1, eu sou obrigada a entregar 0,04 ml. E aí o meu halo vai ser maior, porque 0,04 ml é 4 vezes mais volume do que 0,01. Entenderam como é que é a diferença quando a gente fala de diluição? E aí, gente, entra algo que é muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas fulano dilui muito a toxina dela e por isso que não funciona. Depende. Se você diluir muito, mas você entregar a quantidade de unidades correta, o seu efeito será o mesmo. Só que o que acontece? As pessoas não entendem que a quantidade de unidade é a mesma. Então, ela acha que se ela fizer uma diluição, por exemplo, de 3:1, ela está triplicando a toxina botulínica dela. Ela acha que ela está triplicando e ela vai poder atender 3 vezes mais do que ela atenderia numa diluição de 1:1. E aí que está o grande erro, porque ao invés dela aplicar ali 0,03 para entregar uma unidade, ela vai querer continuar aplicando 0,01. E aí ela vai estar colocando menos de meia unidade no paciente.
aí é claro que ela não terá efeito, ou se ela terá efeito, vai ser muito rápido, né? Rapidamente vai ser aquele efeito, aquela toxina que vai durar 30 dias só. Por quê? Porque foi muito fraco, né? E os brotamentos já vão recomeçar ali naquela região, tá? Então, isso daí é muito importante a gente entender essas diferenças. Eu vou só contextualizar um pouco mais para ficar um pouquinho mais claro em relação a isso, tá? Eu acho que a maioria já entendeu, mas quem ainda tiver dúvida, vamos fazer a seguinte analogia. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou fazer, fiz um feijão, tá? Fiz uma panela de feijão lá. E aí eu vou pegar, fiz um feijão bem concentradinho, né? E aí eu vou servir no prato. Então eu pego uma concha e vou colocar no prato. Quando eu coloco no prato, ele vem 10 grãos de feijão. Perfeito. Aí vai chegar uma galera, aí eu vou colocar uma água no feijão, né? Para poder render. E aí quando eu vou colocar, depois que eu coloquei a água no feijão, olha só, eu coloquei mais 1 litro de água no feijão. Eu vou pegar a mesma concha e vou servir outro prato. Vai vir os mesmos 10 grãos de feijão? Claro que não. Por quê? Porque se eu aumentei a água do feijão e não aumentei os grãos de feijão, vai vir menos grão de feijão. Para eu obter os mesmos 10 grãos de feijão, eu vou ter que pegar pelo menos mais uma concha. E assim sucessivamente. Então, é a mesma coisa da toxina botulínica. A gente aumenta o soro, mas a gente não aumenta a quantidade de unidades. Eu acho que ficou bem claro aí, todo mundo entendeu super bem, né? Quem não entendeu, tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. Quem entendeu, coloca coraçãozinho aí, coloca foguinho aí, para eu poder já saber que vocês estão ligadíssimos aí, entendendo em tudo, ok? Bom, dito isso, nós precisamos saber, né, que também é uma das maiores dúvidas, qual é a melhor seringa que nós podemos utilizar, né? Quais são as seringas que eu devo utilizar quando eu falo de toxina botulínica? E aí é o seguinte, eu vou dar 2 dicas aqui para vocês. Quando nós trabalhamos com toxina botulínica, eu gosto muito, né, de utilizar, já até comentei sobre isso, aqui no Brasil, nós chamamos a diluição de 2:1 a diluição tradicional. Nós utilizamos assim. Por quê? Porque é ela que mais nós usamos aqui no Brasil. Ela não tem um halo tão pequeno quanto a diluição seca e ela não tem um halo tão grande quanto uma hiperdiluição. Então, a 2:1 é a mais adequada, mais utilizada. E por que ela é muito interessante, né? Porque quando a gente fala de 1:1, que é a mais usada nos Estados Unidos, não é que ela seja ruim, não, ela é ótima, mas ela é mais precisa. Então, você precisa saber exatamente aonde você está aplicando e direto ali, você não pode errar 1-2 milímetros ali do seu músculo. Por quê? Porque o halo de ação dela é pequenininho, não é verdade? Então, se você colocar ali alguns milímetros para um lado a mais ou para o outro, se você errar, o halo de ação dela pode não cobrir o local certo do músculo, ok? E aí você acaba perdendo aquela aplicação. Quando a gente fala de uma aplicação de 2:1, a diluição de 2:1, né? Ela é um halo de ação um pouquinho maior. Então, mesmo que isso é muito bom quando a gente está iniciando, inclusive, né? Se você errar um pouquinho, apliquei 1 milímetro para cá, 1 milímetro para lá, não vai fazer diferença no efeito. Por quê? Porque o halo de ação dela vai cobrir a região, ok? Então, normalmente, essa diluição a 2:1 é a mais utilizada, é o que eu uso no meu dia a dia, é dessa forma que eu ensino vocês a utilizarem, né? E a de 1:1 a gente deixa para coisas mais específicas, para quando você vai fazer um ponto mais avançado, alguma coisa assim. E quando você também já tem mais expertise nisso daí, perfeito? Bom, e aí, então, quando a gente fala, né, de seringa, nós vamos utilizar a seringa de 1 ml, né? Mas nós temos graduações diferentes, tá? E aí é que a gente entra nesse tema.
Quando você fala, né, você tem seringa de 100 unidades, que são as seringas de 1 ml. Nós temos as seringas de 50 unidades, que são a de meio ml. E a gente tem de 30 unidades também, que é de 0,3 ml. Você pode optar por qual você quer utilizar. Eu, no meu dia a dia, a que eu mais utilizo é a de 1 ml, a de 100 unidades. Embora eu não utilize ela cheia, porque a gente tem que fazer menos punções, porque a nossa agulha vai perdendo fio, né? Mas eu utilizo a de 1 ml, no máximo a de meio ml. Quanto à graduação, o que vocês precisam se atentar, tá? Eu tenho seringa com a graduação de 0,01 ml e seringa com a graduação de 0,02 ml. O que vai mudar de uma para outra? Se as duas têm 1 ml, ou seja, 100 unidades. Quando eu falo de uma seringa com a graduação de 0,01, vocês vão, vocês vão contar ali, olha, por exemplo, aqui na parte grande ali que eu fiz um destaque, né? Ali nós temos, olha só, de 20 até 40, tá? Então, de 20 até 40, se você for contar, na graduação de 0,01, ela vai ter 20 tracinhos. Por quê? Porque você está andando ali, né? 0,2. Perfeito? Ok? Ótimo. Se eu vou dar seringa de 100 unidades com a graduação 0,02, eu vou ter somente 10 tracinhos entre a 20, o número 20 e o número 40. Ou seja, isso quer dizer que a cada 0,1 eu vou ter 5 tracinhos. Perfeito? Por que eu não vou ter 10 tracinhos? Porque a minha graduação é de 0,02, diferentemente da primeira. Então, o que você tem que entender? Se você for aplicar, por exemplo, lá, de 0 a 10, você não estará aplicando 10 unidades. Você está aplicando 5 unidades. Tudo bem? Na de 001 você tem 10 tracinhos e na de 002 você vai ter 5 tracinhos. Quando eu falo de diluição de 2 para 1. Então, isso quer dizer que uma seringa de 100 unidades de 1 ml, eu vou ter somente 50 unidades de toxina botulínica quando ela está diluída em 2 para 1. Ok? Porque no slide anterior nós já vimos que se eu faço a diluição de 2 para 1, isso quer dizer que cada 0,02 ml eu tenho uma unidade. Então, nesse caso, como você vai trabalhar com a diluição de 2 para 1, eu sempre recomendo que você utilize a seringa de 1 ml com a graduação de 0,02. Porque cada tracinho que você andar, você vai estar entregando uma unidade. Se você trabalhar com uma seringa de 0,01, cada um tracinho que você andar, você vai estar entregando meia unidade. Aí você tem que andar 2 tracinhos, que vão equivaler a 0,02 ml. Ok? Em ambas, o total de unidades de toxina botulínica será de 50 unidades. Só que a de graduação de 0,02 nos facilita muito a vida, porque a gente anda um tracinho e a gente já sabe que é uma unidade de toxina botulínica. Por quê? Porque a minha diluição é de 2 para 1. Tá claro, gente? Tem dúvidas? Deu para entender? Tá? Por que a gente vai trabalhar preferencialmente com a graduação de 0,02? Exatamente por isso. Ai, doutora, mas eu já comprei um lote de 0,01. Não tem problema, só que você precisa se atentar que cada tracinho vai ser meia unidade. Então, para você aplicar uma unidade, você precisa andar 2 tracinhos.
eu vou aplicar, então, 5 unidades. Eu tenho que andar 10 tracinhos, diferentemente da 002. A 002, você vai aplicar 5 unidades, você vai andar 5 tracinhos, tá bom? Então, eu gosto de trabalhar com a 002 e é a que eu recomendo que vocês trabalhem com a 002. Temos dúvidas aí, produção? Gente, deixa eu ajeitar aqui o microfone de novo. E hoje o meu figurino não está ajudando. Acho que aqui ficou, né? A produção tá brava comigo aqui hoje. Então, tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Ó, sexta-feira eu tenho que mudar o figurino. Ao vivo é assim, não é, gente? Então, a gente vai arrumando aí. Bora lá, então. Então, desta forma, tá? Então, preferencialmente, compre aí a sua seringa com graduação de 002. Eu gosto muito de utilizar a BD. A BD, ela já vem, que é aquela laranjinha, né, que vocês conhecem. Ela tem uma ótima agulha para toxina botulínica e ela já vem na graduação 002, tá? Pelo menos a de 1 ml. Tudo bem? Ok. Agora, vamos falar um pouquinho, já falamos da diluição de 2:1, que é o quê? A diluição da toxina ONA, da toxina INCO e da TBA. E agora a gente vai falar da toxina ABO. Vamos falar um pouquinho da Dysport. A Dysport agora vai dar o que falar, né? Vamos lá, produção? Legal. Então, quando eu falo da Dysport, gente, ela é totalmente diferente de quando a gente fala das outras toxinas, né? Porque nós já vimos lá que ela não é 1:1, né? Ela é 1:2 ou para 2,5, ok? Então, a reconstituição dela vai ser diferente. Como vocês podem ver aí, ela tem inúmeras opções de fazer a reconstituição, tá? Vocês estão vendo aí essa tabela inteira, e são formas que vocês podem diluir. Mas eu já vou entregar aquilo que funciona para vocês, tá? Então, eu já vou entregar aqui as opções de diluições que vocês vão utilizar para o tipo de seringa que vocês vão utilizar, tá? Então, vou pedir aqui a produção para colocar no nosso próximo slide agora, de reconstituição aqui, então, da Dysport. Então, vamos lá. Se você utilizar, tá? Aqui vai ser por seringa que vai ficar mais fácil. Então, se você utilizar a seringa de 0,3 ml ou de 0,5 ml, a sua graduação vai ser de 0,01 ml, tá? Agora, esquece aquela outra lá que a gente estudou. Limpa aí o HD, agora é a Dysport. A Dysport é outro raciocínio. A gente não vai comparar com aquela, senão você vai se confundir, tá? Então, a Dysport aqui. Então, se você for trabalhar com as seringas pequenininhas, de 0,3 ou de 0,5, elas têm a graduação de 0,01, tá? Vamos imaginar que você comprou a toxina botulínica Dysport de 300 unidades. Aí você vai fazer a reconstituição com 1,2 ml de soro, ok? 1,2 ml de soro. Isso vai ser igual ao que? Ela vai se comparar a 2,5 unidades por cada 0,01 ml, que vai ser equivalente a 1 unidade da ONA. Então, aqui neste caso, você vai fazer o que eu chamo de unidade tracinho. Você não vai ficar fazendo essa comparação, tá? Então, você vai fazer a unidade tracinho. Então, você vai fazer a diluição da Dysport 300 com 1,2 de soro fisiológico. E aí, você vai fazer por tracinho. Se naquele músculo, vamos imaginar de novo, vou dar o exemplo da glabela, tá? Você vai utilizar aqui 12 unidades na glabela. Então, vou fazer aqui 4, 4 e 4, ok? Então, você vai andar aqui 4 tracinhos, 4 tracinhos e 4 tracinhos. Tudo bem? Que vai equivaler, no caso da Dysport,
a 10 unidades SPIUD, mas isso não importa agora. O que importa é a unidade tracinho para você não se confundir. Quando você for ver as literaturas, tá? Os livros, você vai ver lá. Normalmente eles vão indicar que você utilize de 10 a 12 unidades da Dysport, por exemplo, no Prócero, ok? Mas, se você está utilizando essa minha forma aqui, você vai fazer os seus 4 tracinhos, que vai ser o quê? As 10 unidades da Dysport. Mas para você, 4 unidades tracinho, tá bom? E aí você não se confunde, vai ser a mesma coisa que você utilizaria para uma toxina ONA, por exemplo. Tudo bem? Se você for fazer a reconstituição de uma toxina da Dysport de 500 unidades, aí você vai colocar 2 ml de soro. E vai ser a mesma coisa. Você vai andar as unidades tracinho. Onde você colocaria 2 unidades aqui, por exemplo, da Botox, você vai colocar 2 tracinhos aqui da Dysport. Tudo igual, ok? Perfeito. Agora, se você vai utilizar já a seringa laranjinha, que é de 1 ml, que é a que eu mais uso, que eu falei com vocês, né? Aí ela já tem uma graduação de 0,02, que eu já havia comentado antes. Neste caso, você vai mudar a sua diluição. Se for o Dysport de 300, você vai colocar 2,4 ml de soro e vai fazer a mesma unidade tracinho. Se for colocar 4 aqui, eu coloco 4 unidades aqui, da Botox, ou da Botulift, ou da Xeomin. Ok, então você vai colocar os 4 tracinhos aqui igualzinho. Perfeito? A de 500 você vai fazer com 4 ml de soro. E é a mesma coisa. Colocava 4 tracinhos da Xeomin, 4 tracinhos da Botox. Eu vou colocar os 4 tracinhos aqui, que vai equivaler às mesmas 10 unidades da SPIUD. Ok? Então, dessa forma, com essa fórmula, você não vai errar, não vai se confundir e, claro, você não vai ter medo de utilizar a Dysport, que é uma excelente toxina botulínica, principalmente aí quando a gente fala, né, de pacientes homens, de pacientes atletas, né? Então, ela tem uma durabilidade muito boa, tá bom? No mercado, ok? Bom, então agora a gente chegou naquele momento de eu responder as perguntas de vocês, né? Quero saber se ficou claro, se ficou alguma dúvida. Então aproveitem agora aí nosso chat, que esse é o momento aí das nossas dúvidas, né? De eu tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então coloquem aí que a produção já vai me passando. Enquanto isso eu for tomando minha aguinha, eu vou pedir aqui pro pessoal aqui repor a minha aguinha, por favor, quando puder. E coloquem aí, então, se ficou claro em relação à diluição, em relação à diferença, né, da unidade de uma com a outra, né? Eu gosto sempre de não fazer comparação, porque no início eu comparava muito a Dysport com a ONA, e aí me confundia. Até que eu encontrei essa fórmula e foi excelente, e aí todo mundo faz com muita facilidade, né? Reproduz com muita facilidade, sem erro. Já temos aí, produção, as dúvidas? Então, bora lá! A Mayara Castro perguntou se você acha melhor, então, 1 para 1. Seria mais seguro também? Por causa do ar. Sim. Em termos de segurança, a 2.1 é extremamente segura também, você fazendo a técnica correta, tá? A de 1 para 1, eu gosto de usar ela quando eu vou fazer algo muito refinado, tá, Mayara? Por exemplo, eu vou fazer aqui a cauda, que já é um ponto bem avançado, tá? A cauda do corrugador, por exemplo, dessa paciente. Eu quero dar uma travada na cauda do corrugador dela. Algo muito, muito preciso. Mas no meu dia a dia, eu vou te confessar que 99% das vezes eu trabalho com a 2 para 1, tá bom? Você perguntou se você gosta da toxina na bota. Gosto da toxina na bota, inclusive ela tem um custo-benefício muito interessante, porque ela foi a última a entrar no mercado, então ela é muito recente, né? Ela é da distribuidora Renova, e sim, eu participo de vários grupos de profissionais estetas, e a gente tá tendo aí uma boa resposta da Nabota, sim, tá? Tem gostado dela, sim.
Não tá deixando a desejar, não. Pode comprar. Vamos lá. Matilde comentou assim, a seringa já com agulha para botox. Ao colocar para aspirar, a agulha ficou tortinha. E aí a Fedolite perguntou, quando usamos a seringa de insulina já com agulha, fazendo a retirada de toxina do frasco com a mesma agulha que vamos injetar no paciente? Então vamos lá. Vamos primeiro a Matilde que ficou tortinha, né? Matilde, a agulha ficou tortinha. Eu tô rindo porque isso daí acontece comigo também, tá? Inclusive hoje aconteceu isso comigo, viu? O que eu faço, tá? Se ela ficou ligeiramente tortinha, a pessoa tá rindo, né? Acontece com a professora também, né, gente? Se a gente não tiver aqui mão clínica, acontece, a gente tem que confessar, né? Quando acontece. Então, vamos lá. Se ela ficou ligeiramente torta, dá ainda para você aplicar, tá? Mas o que você tem que ver? Porque às vezes ela entorta muito e você não vai conseguir sair dela. Aí, como ela ainda está estéril, eu recomendo você voltar no frasco, devolve ela com delicadeza e pega uma outra. Agora, uma dica para não acontecer isso, tá? Pega a toxina botulínica, o frasquinho, vira ele a 90 graus e você, na verdade, tá? Você pega ele aqui, você pega a sua toxina, você coloca a sua agulha e você coloca ela bem certinha a 90 graus. E aí depois você vira e você aspira ela delicadamente, tá? Normalmente quando a gente fica assim, ó, com o frasco a 45 graus e a agulha assim, é quando a gente entorta, tá? Então eu gosto de fazer isso, eu gosto de colocar a agulha, eu faço isso daqui, tô com a toxina aqui, coloco a agulha a 90 graus e viro ela toda a 90 graus e puxo. Dessa forma, você não vai entortar. Normalmente a gente entorta quando tá no finalzinho do frasco, que a gente fica manipulando assim, né, para poder pegar o restinho ali do frasco. Agora já tem alguns frascos, como na bota, por exemplo, o Botulift também, que a gente já consegue abrir ele todo, tirar o lacre no final, e aí você consegue aspirar desde lá do fundo, tá? Isso daí é uma. A outra pergunta é, essa agulha que vem junto, né, que seria essa daí da BD, se eu vou aplicar com ela mesma, sim. Então, você vai pegar o frasco da toxina, você vai limpar a borrachinha com álcool 70, você vai colocar ali delicadamente, e assim, não pode, coloquei errado, vou colocar de novo, porque você perde o fio da agulha, tá bom? Então, você coloca ali, pá, de uma vez virou, tirou, retirou, e é com ela mesma que você vai fazer a aplicação no paciente. Terminou essa quantidade que você colocou, aí eu preciso de mais toxina. Essa seringa vai para o lixo, para o descarpaque. Você vai pegar uma outra nova descartável e você vai colocar. Ai, doutora, mas faltou uma unidade. Não importa, você vai descartar e você vai pegar outra. Por quê? Porque senão você vai contaminar todo o seu frasco, tá? E eu não recomendo vocês colocarem mais que 10 unidades. Olha, 10, 15 unidades em cada seringa, tá? Então, por exemplo, você fez lá um cálculo de 30 unidades. Use de 2 a 3 seringas. Puxa, 10 unidades em uma, 10 na outra, 10 na outra. Ou 15 e 15, tá? Não mais do que isso. Por quê? Porque você vai fazendo punções e a sua agulha vai perdendo o fio. Tá bom? É isso aí. Bora lá. Próxima. Perguntou se essa graduação vamos ver na seringa, como está ali, ou vem na embalagem também. Você vai ver na seringa, tá? E na embalagem, agora você me fez uma pergunta que eu nunca notei. Provavelmente sim, tá? Mas quando você for comprar do seu fornecedor, você já solicita que seja 0,02. A BD, ela já vem a de 1 ml já vem com 0,02. Mas se você não for comprar da marca BD, que é a que eu mais gosto de trabalhar, você pergunta aí para o seu fornecedor, tá? Que seja de graduação 0,02. Agora, as pequenininhas, gente, a de meio e a de 0,3 ml, elas não têm de graduação
0,02. Talvez 0,01, tá? Vamos lá, produção. Próxima. Qual a toxina mais barata do mercado? A mais barata atualmente, olha, depende da campanha, tá, Cris? Mas normalmente fica entre a Anabota e a Xiaomi. São as duas que ficam brigando no mercado. Eu recebi, inclusive, acho que foi semana passada, uma oferta muito interessante da Xiaomi, mas às vezes eu recebo da Nova também. Por isso que é muito importante que vocês façam o cadastro de vocês com os distribuidores, né? Para que vocês estejam recebendo, né? Porque às vezes eles têm campanhas muito boas. Aí, deixa eu dar uma dica aqui para vocês também, tá? Essa dica que eu vou dar em off. Procurem fazer o pedido de vocês depois do dia 25 do mês. Por quê? Porque os distribuidores têm que bater uma meta. Então, quando está quase chegando no dia 30, eles começam a mandar para vocês promoções. Então, compra ali entre o dia 27 e o dia 30. Eu espero, às vezes, até o dia 29, dia 30 para fechar. Porque sempre tem algo especial, entendeu? Eles te dão alguma coisa, melhora aí os parcelamentos ou melhora o preço também. Então, isso daí é uma dica à parte para vocês. A Isadora pergunta se tem alguma técnica para não puxar tantas bolinhas de ar. Olha só, na verdade, tá? A gente não puxa bolha de ar. Não deve puxar bolha de ar, não. É raro puxar bolha de ar na toxina. O que acontece, como a toxina, a agulha é muito fina, se você girar ela 90 graus, concentrar e você puxar lentamente, você não vai ter bolhas nela. O que vai acontecer é que você tem um delay entre o líquido que está entrando na agulha e a quantidade que está aqui embaixo. Então, normalmente tem um vácuo que fica ali, mas você puxa e aguarda que ela vai gotejando na sua seringa. Quando deu a quantidade certa, você retira e sobe ela e não tem nenhuma gota, tá? Vê da gota aí em toxina. O aro de atuação 2:1, qual a distância de um ponto de aplicação para outro? Legal. Aline, isso vai depender muito da classificação muscular e do protocolo que você vai escolher. E isso eu vou explicar para vocês direitinho no nosso próximo episódio, que a gente vai ter, né, tanto o mapeamento quanto a aplicação. Aí vocês vão aprender tudo. Eu vou dar uma aula completa para vocês de um dos procedimentos mais demandados aí nas clínicas de estética. Então, no nosso próximo episódio, que claro, eu tenho certeza que ninguém vai perder, a gente vai ter tanto a aula teórica, mapeamento, e a gente vai ter a aplicação. E lá você vai entender tudo, onde você coloca, por que você coloca, qual é a distância, tudo direitinho, tá? Tem diferença de duração das toxinas, Xiaomi, Nabota, Botox, Distro, ou todas duram de 3 a 6 meses? Tecnicamente, tá? O tipo da toxina botulínica, os laboratórios duram de a 3 meses, segundo os laboratórios, ok? Na prática, nós observamos que a toxina botulínica, depois de 70 dias mais ou menos, ela já começa a dar uma relaxada e aí a durabilidade dela vai depender de acordo com o metabolismo de cada paciente. Ou seja, tem pacientes que vai gerar mais neobrotamentos neuromusculares rapidamente e tem outros que menos, ok? Vai depender também da classificação muscular. Se ela é hipercinética, normocinética, hipocinética, vai depender muito disso. Agora, quando a gente fala de durabilidade, tá? Entre as toxinas ONA, INCO e a TBA, são praticamente iguais. Ela não vai mudar muito.
Tem pacientes que vai ter maior durabilidade com determinadas toxinas. E aí não tem como a gente adivinhar. Normalmente, sempre é o paciente que vem e te fala. Ele fala, por exemplo, olha, eu utilizei uma toxina tal, gostei da durabilidade dela e da outra já não durou muito. Vai depender muito do paciente, tá? Então, quando o paciente te traz essa demanda e fala assim, por exemplo, tem paciente para mim que fala assim, olha, eu gosto só da toxina tal. Então, aí eu já faço aquele paciente naquela toxina. Se eu não tiver, eu marco na semana seguinte, faço o pedido da toxina em específica, dessa daí que ele quer, e faço a aplicação, porque, já estou acostumado, já uso, eu quero usar essa daqui. Tudo bem, perfeito. Agora, quando a gente vê na prática essa comparação, a Dysport, ela tem se mostrado com maior durabilidade após 90 dias. Então, entendam, até 90 dias, todas elas se mostram similares. Após 90 dias, a Dysport é a que se mostra com mais efeito duradouro, tá? Então, dentro de todas elas. E temos que levar em conta também que a Dysport, ela é uma toxina um pouco mais cara no mercado, né? Então, assim, dentro dos primeiros 90 dias, ela se comporta exatamente igual, mas depois dos 90 dias, ela tem se mostrado com uma durabilidade maior, tá? Vamos lá. A Matilde quer causar polêmica. E bora lá, Matilde! Contra a autoaplicação. Tem muitos professores ensinando a autoaplicação. Pois é. Eu sou totalmente contra a autoaplicação, Matilde, porque é uma questão de anatomia. Quem conhece de verdade a anatomia não faz autoaplicação, tá? Por quê? Porque quem conhece a anatomia de verdade sabe que nós temos ângulos, nós temos músculos sobrepostos e, às vezes, uma simples girada de agulha num ângulo errado, você vai aplicar a toxina em locais indesejados, tá? Então, realmente, os grandes mestres com os quais eu fui formada e que conhecem de verdade a anatomia não recomendam a autoaplicação, ok? Vamos para lá. A Rosana falou assim, eu fui experimentar e fiz em mim com a Dysport, mas não gostei. Isso foi uma franquia famosa. Ele em mim não durou nem 60 dias. Então, o que acontece? Pode ter sido aí aquele erro da hiperdiluição que eu comentei com vocês. A pessoa dilui a mais e coloca o mesmo volume. Então, aí ela está entregando menos quantidade da unidade de toxina. Agora, gente, por um outro lado, tem muita gente que erra na diluição da Dysport, porque realmente ela não é fácil, né? Ela é uma outra forma, então tem muita gente também que se equivoca nesse sentido, tá? Aí teria que investigar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que você já aprendeu e que você não vai errar aí com as suas pacientes. Vamos lá. A Letiele pergunta, interessante para o paciente não usar sempre a mesma marca? Cristiane falou, é verdade que a Xiaomi é a única que não causa resistência ao longo dos anos? Legal, boa pergunta, tá? Então vamos lá. Primeiro, não há necessidade da paciente utilizar sempre a mesma marca ou ela fazer uma variação de marca, não, tá? A gente não tem isso na literatura, a gente não tem nenhuma indicação em relação a isso na literatura. O que a gente vê na prática, né, nos nossos casos clínicos, é que tem pessoas que, eu fiz com um determinado profissional, usei essa, eu gostei mais dessa. Ok, o organismo dela se adaptou mais àquela. A outra pergunta, qual que era? Desculpa. Isso. É verdade que a Xiaomi é a única toxina que não causa resistência ao longo dos anos? Legal. Essa pergunta, né, é sobre o quê? O efeito vacina da toxina botulínica, tá? E aí a gente entra numa polêmica bem grande. Por quê? Nós temos autores que defendem o efeito vacina, que sim, por ser uma neurotoxina, ao longo do tempo, né, ao longo das vezes que você fizer, o seu organismo pode gerar aí, né,
anticorpos para esta toxina. Nós temos outros autores, gente, aí eu estou falando de autores renomados, de pesquisadores, né, que defendem que a quantidade que nós utilizamos de toxina botulínica no nosso corpo é inviável o nosso corpo gerar aí anticorpos, tá? Então, nós temos essas duas classes aí de pesquisadores, os que defendem, né, que pode haver sim um efeito vacina, e os que defendem que não há nenhum problema em relação a isso, tá? E aí, é importante você estudar um pouco mais. Se você quer saber a minha opinião, né, embora, né, já tenha lido dos dois tipos de autores, eu prefiro não arriscar, tá? Então, vai que realmente dá um efeito vacina. Então, eu prefiro não arriscar, eu prefiro sempre respeitar o intervalo minimamente de 4 a 6 meses de uma aplicação para outra. Até por isso, atualmente, eu estou esperando dar o meu prazo aqui, que eu também já estou com a toxina vencida, mas justamente por isso, porque eu respeito com os meus pacientes. Porque se houver algum risco, eu prefiro não correr esse risco, tá? Em relação à toxina Xelmin, não. Por quê? Porque o que daria o anticorpo é justamente a toxina e não o complexo proteico, tá? A toxina Xelmin, ela é vantajosa para aqueles pacientes que têm alergia a algum ativo do complexo proteico, mas não em relação ao efeito vacina, porque se realmente der o efeito vacina, o que vai dar é somente a toxina botulínica, ou seja, a substância ativa no qual ela tem aí, isoladamente, tá? Vamos pedir uma ajuda delas? Vamos. Primeiro, deixar o like. Tá bom. E faltam só 4 inscritos para os nossos 10. Maravilha! Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Primeiramente, eu quero saber quem está gostando dessa aula. Quem estiver gostando dessa aula, coloca aí foguinho, coloca fogo nesse chat aí. Quem está aprendendo alguma coisa com essa aula, quem está sentindo que realmente está ampliando o seu conhecimento, coloca foguinho aí, vamos incendiar esse chat. E é o seguinte, além disso, primeiro eu quero que vocês coloquem isso aí, eu vou vendo o retorno aqui de vocês. E agora eu quero saber da minha produção, enquanto vocês vão colocando aí os foguinhos, eu quero saber da minha produção. Nós estamos com quantos likes de produção? Vamos ver. E temos quantas pessoas ao vivo? Maravilha. Então, olha só, gente, já passaram 300 pessoas ao vivo aqui, nós estamos só com 70 e poucos likes. Então, eu quero que você ainda que não deu like, que eu sei que você está gostando dessa aula aqui, que você está aprendendo muito aqui, eu quero te pedir um like aí para a nossa aula de hoje. Então, dê um like aí nesse vídeo, vamos chegar pelo menos a 100 likes, não é, gente? Pelo menos a 100 likes. E é o seguinte, a minha produção está me dizendo aqui, olha só, que só faltam 4 inscritos pra gente fechar aqui, né? Pra gente atingir 10 mil inscritos no nosso canal. E claro que eu quero que isso aconteça aqui com vocês no vídeo de hoje. Então, você que ainda não se inscreveu, coloca o dedinho aí, vai no inscreva.